Isso. Bom dia para quem eu não dei bom dia ainda. Hoje começa o nosso quarto dia do caminho da criação. Estamos exatamente na metade da nossa jornada e, além de passar rápido, é muito interessante ver como algumas coisas vão desabrochando ao longo da jornada, né? Eu tenho acompanhado os relatos no grupo e, além de muito intensos, todos convergem com tudo que a gente conversa, né? E o mais legal é ver pessoas que entraram em pontos diferentes da jornada, respondendo a estímulos que a gente construiu aqui nesses encontros ao vivo, e tem sido muito bonito, muito rico o nosso encontro. Bom, hoje é o dia 4, nós passamos pelo dia 1, onde falamos de desejo, o dia 2, onde falamos de intuição, no dia 3, onde falamos de mãe, e foi um dia que provocou muitos acessos aí para muita gente, né? Os comentários no grupo, depois as pessoas me mandando mensagem. E não tem como falar no dia 3 de mãe e não falar no dia 4 de pai. Tanto porque a ideia do dia 3 foi construída em cima do arquétipo da imperatriz, o arcano 3, e o arcano 4 é o imperador, é o grande pai, é o pai universal. Tanto porque, quando eu estava me arrumando para começar a live, eu acordei, tomei um banho, lavei a cabeça, fui passar meu cafezinho, eu estava me lembrando de um momento, acho que eu não sei explicar, não me recordo exatamente quando foi, mas foi nos últimos 2, 3 anos, em que surgiu uma pergunta lá no Candomblé, não, tem mais tempo, foi logo quando eu entrei, que perguntou por que que nós temos, né, um aboró, um santo homem, entre aspas, e uma iabá, um santo mulher, né, ou a ordem invertida, se é uma iabá e um aboró. E aí eu lembro de um dos diligentes lá de casa falando que é porque todo mundo tem uma mãe e um pai. E são as falas simples que chamam a minha atenção, e de fato, né? Todos temos uma mãe e um pai, todos temos essa base simbólica do feminino e do masculino. E apesar de o feminino ser indissociável, né? Porque todos nascemos de uma mãe, e não há como se questionar a maternidade, né? Tem uma prova factual, uma criança, uma vida nascendo dentro de você. Não tem como questionar se existe ou não uma maternidade. Já a paternidade, ela é significada a partir de uma série de outras interações. Então, se o feminino, a gente está trazendo ele como uma gênese, uma origem, algo que é dado, que é pré-moldado, que a gente já sabe que ele existe antes mesmo da nossa própria existência, o masculino não, ele é construído a partir de uma série de valores também. E é curioso, porque acho que a gente falou disso em algum dos dias. O feminino universal, para ele se proliferar, ele se autogesta, né? E ele começa a induzir ali uma série de bifurcações. E o masculino já é essa ideia do sêmen, de algo que se alastra a partir de uma perspectiva de que para o masculino gerar vida, ele precisa de um solo fértil, ele precisa de um lugar uterino feminino para poder crescer. E aí, uma das reflexões iniciais que eu queria trazer para a gente conversar nesse dia 4, porque o número 4 na Cabala, ele tem a ver com força, com segurança, com estabilidade, com disciplina. E eu venho pensando muito, né? A gente vem conversando nos últimos 3 dias sobre processos de superação de questões traumáticas difíceis, de uma reconexão que passa pela consciência de questões difíceis e, enfim, complicadas e que concernem à intimidade, ao inconsciente de cada um, mas eu fiquei me perguntando, e aí a reflexão de hoje, de onde vem a sua força? É um lugar material, um lugar imaterial, é personificado? Eu vejo muitas mães falando, minha força vem dos meus filhos. Eu vejo muitas pessoas que trabalham com algo muito pontual, específico, falando, minha força vem do meu propósito. Mas a gente nunca para pensar
de onde vem a nossa principal motivação? E é um pouco disso que eu queria trazer hoje para a gente refletir logo de cara, né, entender de onde vem essa nossa força, e é uma das coisas que eu sempre pergunto para vocês antes dos nossos atendimentos de tarô: o que te motivou a estar aqui? Qual foi a sua força para estar aqui, né? O que te deu forças para estar aqui? O que te inspirou a estar aqui? E aí, entre questões conjunturais e questões essenciais, o caminho de entender a motivação é também o caminho de entender o que nós estamos dispostos e dispostas a movimentar para sair de um dado lugar e chegar em um outro. Afinal, a jornada é isso, né? A gente começa num ponto de origem e a gente vai desenvolvendo para outros lugares. E aí, para além de onde vem a sua força, vamos pensar o que motivou vocês a estarem aqui na jornada, no caminho da criação, e como essa motivação foi sendo transformada ao longo dos últimos 3 dias. E aí, vamos pensando enquanto eu vou introduzindo o assunto do masculino. Se quiserem me contar no chat para a gente ir intercalando a conversa, vocês já sabem que tem total autonomia para a gente se abrir nesse sentido. Bom, masculino universal. É muito interessante que eu comecei a pesquisar sobre o masculino universal a partir de Jung. E eu sou uma taróloga, uma tarotista, uma cartomante que estuda o universo das cartas a partir de Jung, a partir da psicanálise junguiana. E o Jung, ele tem lugares muito rígidos, né, para os arquétipos. Então, ele tem um lugar muito específico para o feminino e um lugar muito específico para o masculino. Depois eu vou trazer algumas coisas que ele coloca com relação a isso, né, porque ele fala do pai como a origem da confiança, do pai como a origem da segurança. E por mais que tenha como falar do feminino, sem mencionar o masculino, já que a gente está assumindo o feminino nesse lugar de origem, é importante a gente entender que o feminino foi e vem sendo aprisionado nas entranhas do masculino, muito em função do patriarcado, da forma como a nossa sociedade escolheu se organizar, dos processos de colonização, subjetivas e objetivas. Então, existe um movimento simbólico nos últimos séculos na humanidade que suscita que o masculino é sempre esse lugar de dominância. Tanto que uma das coisas que mais me incomodava quando a gente vai para estudar alguns primeiros lugares do holístico, né? A gente vai estudar o yin e o yang. E aí, o yin, que é o feminino, é o passivo, é o reativo, é o escuro, é o lunar. E o yang, que é o feminino, é o claro, o expansivo, o crescente, o solar. E por mais que essas atribuições elas não estejam embebidas de nenhum valor moral, né, e claro e escuro não serem designações de bem e mal, é implícito na composição em como as pessoas falam dessa dicotomia entre feminino e masculino, que o masculino é o dominante, é o expansivo, e o feminino é o reativo, é o cuidador. Tanto que nos últimos tempos, assim, nesse último ano, eu tenho visto muito em algumas redes sociais, principalmente no TikTok, muitas mulheres falando de energia feminina do ponto de vista de que a mulher precisa se apassivar diante do homem para que ela ocupe o lugar mais equilibrado dentro de uma relação heterossexual e isso remolde uma harmonia ali dentro dessas relações. Eu não preciso nem falar que esse é uma coisa que eu considero muito absurda, porque eu acho que, da mesma forma que estamos aqui, né, e em grande parte o grupo é composto por mulheres, mas temos homens também, em busca de realinhar a energia feminina, pode ser que em algum momento nós precisemos alinhar nossa energia masculina também, porque o feminino e o masculino não são marcadores de gênero, eles dizem respeito a duas energias essenciais que todos nós temos dentro de nós. É uma composição energética elementar e que não é boa ou ruim, mas que em momentos de desequilíbrio, o que a gente procura aqui é o equilíbrio. Em momentos de desequilíbrio, a gente começa a perceber alguns desajustes, a gente começa a perceber algumas disfunções, e isso começa a trazer alguns sintomas
para a nossa vida prática, que é o que eu trouxe no começo, né? O alinhamento com o feminino, ele promove sensação de abandono, carência, insônia, essa sensação de insegurança, insatisfação, como se a gente nadasse, nadasse, nadasse e morresse na praia, como se nenhum aspecto constitutivo de nós fosse suficiente para poder entregar o resultado que é esperado de nós. Então, o que a gente está fazendo aqui é bombando o nosso feminino para entendermos onde essa conexão se perdeu e, a partir disso, a gente ir buscando caminhos próprios de autoconsciência, de entendimento de nós mesmos. E para a gente começar nessa organização desse postulado que eu coloquei, né, que o feminino foi aprisionado nas entranhas do masculino, uma das referências que eu gosto de trazer para essa conversa é o Nascimento de Vênus. Tem aquela pintura lindíssima do Botticelli, que é Vênus saindo da concha. Mas dentro da mitologia romana, e Vênus sendo uma deidade, uma divindade do panteão romano, que é uma adaptação do panteão grego, que algumas pessoas falam greco-romano porque tem influências diferentes. Uma das narrativas do nascimento de Vênus diz que ela teria nascido da espuma do movimento de Saturno, sendo Saturno a grande energia masculina universal, o grande guru, o Saturno é o planeta guru. Né? Então, quando a gente vai fazer os nossos rituais em outras comunidades que eu acompanho dentro do Tarot de Amanda, eu sempre falo, olha, escreva no papel o que você quer realizar, porque Saturno, o planeta guia, o planeta guru, ele valoriza o esforço, ele valoriza o movimento. Eu sempre falo isso. Saturno é essa referência para os romanos de um masculino universal. E Vênus teria nascido da espuma, do movimento da espuma de Saturno nas águas. Hoje, a gente entende, numa interpretação menos lírica, menos literária, que essa espuma da água de Saturno seria o gozo, seria literalmente o esperma de Saturno. Então, ele ejacula nas águas e, através da mistura da água com gozo, surge Vênus, o nascimento de Vênus. E aí ela nasce dentro da concha, linda, impávida, para o Botticelli, alva, bem rechonchudinha, transmitindo esse viço, essa riqueza, né? Todo esse lugar do redondo, das formas redondas, o cabelo comprido, você olha para Vênus de Botticelli e você vê uma coisa meio angelical dentro do simbolismo de anjo que é constituído, né? Quase que um querubim. E por muitos anos, eu acho que até hoje, essa foi a representação da feminilidade universal. Uma feminilidade que nasce do gozo do masculino universal. E lembrando que Saturno foi banido do Olimpo por Zeus. Então, esse masculino universal disputou com o próprio filho um lugar de poder. Então, o princípio gerador foi destituído pelo seu próprio filho. E aí a gente já pode ir direto para Édipo e dar um abraço nele e fazer um carinho nas costas dele, porque a gente começa a perceber que nas narrativas mitológicas do masculino sempre existe uma relação de poder e nunca podem ter dois alfas, nunca podem ter dois princípios masculinos ordenadores. Um pai não consegue conviver com um filho. E tem até um ditado popular que é rei posto é rei morto, né? E a gente pode adaptar aqui para o nosso imperador, que é o regente desse nosso dia 4. Imperador posto, imperador morto. A partir do momento que ele perde essa regência monárquica única, ele já não tem valor para essa sociedade, para esse campo simbólico que a gente está falando aqui, para esse lugar energético, né? E é muito curioso como as coisas elas vão se intercalando, elas vão se interpondo. Por quê? Estamos no dia 4. E para a numerologia, o 4 representa a racionalidade necessária para a manutenção da ordem e construção de uma organização que visa a elevação do coletivo. Por isso que eu trouxe isso de
é impossível ter mais de um alfa no mesmo lugar, né? Precisa de um único princípio ordenador, enquanto você pode ter outros tipos de princípios femininos, neutros, orbitando nesse grande alfa masculino universal. E o número 4 é tudo aquilo que é concreto. E aí eu vou trazer uma experiência, né? Alguns anos atrás eu fiz um mapa numerológico e eu tenho muita admiração pela numerologia. Eu estudo a cabala, não me considero numeróloga, mas eu gosto de trazer elementos da numerologia, tanto para os meus atendimentos de tarô, quanto para o entendimento de outras questões. Tanto que falei que a separação dos dias da jornada foram construídas em cima da numerologia cabalística também. E aí, quando eu peguei um mapa numerológico é um documento, assim, de 50 páginas, é muita coisa, e o número de destino são as tendências associadas ao seu número, ao seu destino, a para onde você vai, a para onde você caminha. E quem estava aqui comigo desde o dia 1, lembra que eu falei que a jornada do feminino, o caminho da criação, começou porque eu me considerava uma mulher em desequilíbrio de energia feminina, e mais do que isso, com muita energia masculina. E o meu número de destino para a numerologia é o número 4. É o masculino universal. E aí eu ficava, putz, gente, que isso? Fala de uma racionalidade, de uma organização, de uma concretude. E eu não, de todos os adjetivos que podem ser usados para me descrever, organizado definitivamente não é uma delas. Eu sou obstinada, mas organizada eu já acho demais. E nessa posição da construção da jornada, de razão versus intuição, eu fico pensando, será que em algum momento essas duas coisas elas não caminham juntas? Quem separou essas duas grandezas? Elas realmente não conseguem coexistir num único lugar? E o mais curioso é eu ter um número de destino 4 e trabalhar com um viés completamente intuitivo. Como que essas duas coisas elas existem de uma maneira harmônica? E aí eu acho que a gente começa a entrar nesse lugar do Pai Universal. Por quê? Para além desse apoio numerológico que o 4 nos dá, o Pai Universal fala da nossa relação com o primeiro chakra, o chakra base. Então não tem como falar de alinhamento energético se a gente não começar pelo chakra base, se a gente não falar do Pai Universal, se a gente não falar de sensação de abandono. Então, alguns estudos psicanalíticos colocam que a ausência do pai é sentida, em termos simbólicos, principalmente nas mulheres, de uma forma muito mais intensa do que uma ausência da mãe seria. Gente, como que explica isso? Eu acho que é interessante a gente pensar como que, e aí voltando, né, como o masculino ele engole o feminino e toda a leitura que a gente tem da realidade passa por símbolos masculinos. E no caminho de encontrar nossa feminilidade, a gente começa a entender, e aí é um pouco do que eu trouxe no primeiro dia, que a gente precisa se masculinizar. Nós precisamos de movimentos de carreira essencialmente masculinos, posturas comportamentais essencialmente masculinas. Ontem a gente estava falando, né, no Dia da Mãe, que essa atitude de super entrega com os nossos parceiros está muito associada ao arquétipo da mãe. Mas a postura de se fechar para relacionamentos ou não conseguir se abrir para relacionamentos ou não conseguir receber, se abrir para receber amor, também fala de uma postura essencialmente que vibra na energia masculina. Porque, entre outras coisas, o Pai Universal tem esse papel de libertação. E aí é muito interessante que o Jung, ele coloca algumas coisas com relação ao masculino que eu acho muito interessante. Que ele fala que, no nosso imaginário, a visão do pai, ou aí tem 3 tipos de pais. Na verdade, são 6 para Jung, mas que eu reduzi em 3, senão ia ficar muito chata a explicação. 3 tipos primordiais de pai. Aquele pai que ele é ausente, e a própria ausência ela é a expressão da liberdade do masculino universal, porque o feminino ele não consegue se ausentar. E eu não falo no sentido materno, mas a feminilidade é presença.
E o masculino ele já consegue, porque o masculino ele é significante. Ele é significado a partir das relações que a gente estabelece para ele. Então, ele pode assumir múltiplos papéis. Então, tem aqui o ausente. O segundo ponto do pai universal, da simbologia do pai universal, é o herói. É aquele pai que você só via de manhã cedinho, quando você estava acordando ali meio sonolento, sonolenta, tomando café, e ele saía para trabalhar, e ele ia conquistar o mundo, e ele apertava mãos, e ele selava acordos, e ele voltava para casa com dinheiro, com presente, levava para fazer viagem. O pai provedor, o pai herói, o masculino que provém, o masculino que sela acordos, o masculino que está no alto escalão, o masculino governamental. Né? Ele é o segundo. E o terceiro é o pai carinhoso, o que transforma talvez algumas filhas nas filhinhas do papai, nas princesinhas do papai, que eles tornam o feminino uma pérola, uma riqueza do masculino. E aí tem vários estudos de discípulos de Jung que falam que mulheres que têm uma relação saudável e conseguem identificar que receberam o amor dos seus pais são mulheres mais felizes. Em contrapartida, essa não é uma dinâmica que acontece na relação com as mães, porque sempre existe um embate do feminino com o feminino. E enquanto a gente fala de masculino alfa, a gente também fala de um feminino alfa, mas que se manifesta de uma outra maneira. Talvez a gente fale disso mais para frente. E esses três masculinos, eles ditam muito a forma como a gente enxerga a liberdade. Porque todos os três são livres. Tanto o ausente é livre para ausência, para viver a ausência, para não se comprometer, para não ser presente. O herói, ele tem a liberdade do movimento, tanto que a jornada dos arcanos maiores do tarô começa no louco, que é o nosso herói, que é um princípio masculino, e não é à toa, quanto o paizão, o amável pai, também prescreve uma liberdade, porque ele consegue, com os acessos sociais simbólicos dele, ressignificar um lugar de importância do feminino. E aí é muito interessante ver como a nossa apresentação ao mundo passa por um crivo do masculino. E aí eu trouxe um escrito da Clarice Lispector que fala muito sobre essa relação de liberdade que existe entre o feminino, como a liberdade é para o feminino e como a liberdade é para o masculino. Mas vou responder a pergunta de Ana antes. É sim possível um pai ter mais de um desses perfis, porque apesar deles serem perfis universais, eles não são excludentes, eles são manifestações do masculino. Então, por exemplo, o mesmo pai pode manifestar isso de várias maneiras. Então, um pai pode ser ausente e herói ao mesmo tempo. E a ausência ser justificada porque ele está aí fora, ganhando o mundo, e porque ele está construindo uma série de outras coisas, porque ele está trabalhando muito numa multinacional, meu pai trabalhou a vida inteira e exaustivamente, mas, poxa, quantas mães também trabalharam a vida inteira exaustivamente e não tiveram a liberdade da ausência? Que a ausência é um princípio de liberdade. E aí esse escrito da Clarice Lispector diz: ela é tão livre que um dia será presa. Presa por quê? Por excesso de liberdade. Mas essa liberdade é inocente? É, até mesmo ingênua. Então por que a prisão? Porque a liberdade ofende. A liberdade do feminino, ela é muito ofensiva, porque o feminino é desafiador. A gente passou por isso no primeiro dia. O feminino, ele desafia o status quo, enquanto o masculino, ele se ocupa em manter. O feminino, ele é a contracorrente desse movimento. E o masculino, ele quer estabelecer o limite, a ordem. E é importante para nós entender que o nosso masculino, ele não precisa ser um masculino combativo, um masculino de guerra. Ele pode ser um masculino ordenador. E eu acho que essa é a grande separação que a gente faz aqui no caminho da criação. Existem possibilidades de constituir um masculino saudável, mas muitas das vezes que nós estamos em excesso de energia masculina, nós estamos reproduzindo um comportamento masculino que é um comportamento que adoece a nós mesmas e as pessoas que convivem com a gente. E essa é a grande diferença.
Então, quando a gente entende que o masculino não precisa ser somente ordem, ser somente uma liberdade responsável e não implicada em nenhuma outra base emocional, a gente visualiza o masculino como o princípio, o impulso ordenador de tudo, estabelecendo bons limites e lidando com eficiência com os nossos desafios. Então, seria muito irresponsável da minha parte eu insuflar o alinhamento feminino em vocês, superpovoar de feminilidade, nós virarmos de fato potências criadoras e criativas, muitas ideias por segundo, nesse caos da imperatriz, do número 3 da comunicação. Poxa, eu tô me sentindo muito viva, minha libido tá em alta, tudo na minha vida tá se movimentando, sem que isso tivesse uma base organizada. Porque tudo em excesso faz mal e todo excesso esconde uma falta, que foram coisas que a gente falou ontem no dia 3 da jornada também. É preciso que a criatividade, ela flua, mas que exista um movimento organizado para que ela saia do papel. E aí, vou abrir um parênteses, uma das mentorias que eu conduzo é o Materializando Sonhos. Inclusive, tem pessoas aqui que são no Materializando Sonhos. E essa mentoria é uma mentoria de estabelecimento de bons objetivos e realização deles ao longo do ano. Então, a gente começou um trabalho lá no final de dezembro do ano passado, e esse trabalho ele continua até abril. Nós fazemos alguns encontros mensais, a gente discute algumas questões, trabalha esses objetivos. Nesse espaço de mentoria, eu construo com essas pessoas algumas ferramentas para que elas consigam, a ideia é que elas consigam pensar estrategicamente e se organizarem melhor. Então, é uma mentoria baseada no masculino saudável da organização. E a queixa que eu mais tenho dentro do Materializando Sonhos é: eu tenho muitas boas ideias, eu consigo organizar os meus objetivos, mas eu não consigo realizar. Por quê? E aí é interessante que no próprio grupo, agora pulando para o grupo do Caminho da Criação, a nossa comunidade, algumas pessoas falam: ah, eu sou uma procrastinadora nata, eu procrastino muito. E a procrastinação fala de um lugar de um masculino em desequilíbrio. Porque se o masculino é ordenador e a procrastinação é você empurrar tudo que você tem para fazer para frente de forma desordenada, a gente entende que não é o excesso de feminino que causa a procrastinação, mas a ausência de um masculino saudável. E geralmente pessoas procrastinadoras são pessoas que têm uma relação de conflito com o próprio princípio masculino, porque elas não conseguem estabelecer limite para as coisas. E o estabelecimento de limites é o que tira a gente do caos da imperatriz, que é a mesma coisa que eu falei ontem. Nenhum arquétipo é para ser vivido para sempre. Se você vibra no arquétipo de. Se você é uma mulher que deseja ter filhos, vou colocar em contexto, e vibra no arquétipo de Lilith, você atrai uma energia de infertilidade. Porque a energia de Lilith não é uma energia de fertilidade. Pelo contrário, Lilith era estéreo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os arquétipos que a gente mobiliza e circular esse entendimento arquetípico, circular essa nossa profundidade arquetípica. Então, é entender quais são as nossas principais tendências internas. Então, uma pessoa procrastinadora, com certeza, se ela jogar comigo o tarô mais de 3 vezes, vai ter um imperador ali no meio, vai ter um diabo ali no meio, vai ter um louco ali no meio, vai ter um mago, vão ter princípios ordenadores masculinos, porque falta nessa pessoa um processo de fazer as pazes com essa energia. Pode ter sido uma pessoa que viveu num ambiente muito rígido, que teve referências muito rígidas com relação à própria criação. Então, geralmente, pessoas que foram criadas num regime muito militar, por assim dizer, têm dificuldades de se organizar por si próprias, porque a organização é sempre algo que vem de fora para dentro. E desse lugar eu posso falar porque é um passado não muito visitado por mim, não muito visitado por mim, mas eu tive uma educação militar, eu estudei numa escola militar durante 7 anos. E quando é muito interessante que eu vejo nos meus colegas de escola, quando a gente sai do militar, a gente começa a desorganizar propositalmente todos os pressupostos que foram inseridos de fora para dentro, porque a gente começa a desafiar uma ordem pré-estabelecida para restabelecer uma nova ordem, mas não é
possível viver sem ordem. Por isso que a gente precisa de olhar para o masculino de uma maneira saudável. Mona Lisa mandou no chat. Não conseguir confiar na lealdade de um homem tem a ver com a segurança que meu pai não me passou, então? Também, sim ou não. Eu não sou a favor de respostas monocausais, que a gente atribui uma única raiz para o mesmo problema. Pode ter sido, porque a primeira referência de masculino, de energia masculina que a gente tem, está nos nossos pais, então mesmo a ausência ela é significada, mas a lealdade, ela é um valor associado à energia masculina. Porque o feminino, ele é caótico. A gente falou de Lilith no primeiro dia, Lilith, ela renuncia a todos os ideais de lealdade para viver a própria liberdade. Ela fala, olha, Adão, sinto muito que Deus te deu essa missão de dar nome a tudo que existe sobre a terra, isso é um problema seu, não é meu, vou embora do paraíso. Então, ela renuncia à lealdade. E aí, Deus cria uma mulher que, teoricamente, é para ser leal, mas que ainda carrega o princípio feminino. E aí, Eva faz o quê? Vai embora do paraíso também. Então, talvez se Adão tivesse num divã de uma psicanálise lacaniana, ele estaria curando a ferida do feminino nele, porque a terceira mulher que fizesse isso, ele podia pedir música no Fantástico. A lealdade está associada ao princípio masculino. Então, talvez parte de não confiar na lealdade vindo de um outro homem dentro de relações, ou até eu digo mais, inconscientemente atrair parceiros que tendem à infidelidade. É como se a gente estivesse procurando pelo em ovo, sabe? A gente começa. Quantas mulheres eu acompanho que são assim, ai, todos os meus companheiros que eu tive me traíram, tô saindo com um cara super legal, tô muito apaixonada. Aí vai dar uma batida no celular do cara, vê que ele tá conversando com outras pessoas, outras mulheres. Fala, ai, mas tá vendo? Eu sabia, porque sempre comigo é assim, porque sempre comigo eu atraio pessoas que são infiéis. O que acontece comigo que eu sou sempre traída, eu não mereço isso, etc e tal. Mas inconscientemente existe um lugar que precisa ser afirmado com relação a esses padrões, né? E aí a gente vai falar de um lugar de merecimento. Eu sinto que eu mereço viver uma relação onde a lealdade é um valor. Eu sou leal a mim mesma e aos meus valores. Segundo, eu estabeleço bons limites com esses parceiros. Eu sou clara com relação ao que eu espero em termos de lealdade. Eu sou firme com relação às resoluções que eu disponho. Isso é um masculino saudável, alinhado. E não conseguir confiar na lealdade de um homem, a confiança diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Porque mesmo confiando, essa confiança pode ser quebrada. E é importante entender o que a lealdade representa para você dentro de um relacionamento e onde você está colocando ela no contexto dos seus comportamentos, das suas ações. Pode ter a ver com a segurança que seu pai não te passou. Mas mais do que isso, tem a ver com a forma com que você enxerga o seu masculino, a quantidade de limite que você coloca nas suas relações, como você se posiciona, se você posiciona a lealdade acima ou abaixo da liberdade, como que essas conversas elas acontecem dentro dessa dança masculina e feminina nos seus relacionamentos. Faz sentido? Bom, o Fernando colocou aqui, enquanto o Mana nos responde. Ambientes de extrema liberdade também trazem essa falta de limite como um ambiente muito rígido. Com certeza, todo excesso prescreve uma falta. Então, um ambiente de extrema liberdade, um ambiente da Imperatriz, do Arcano 3, do caos, da profusão de estímulos e etc., também causa esse lugar de descontrole. Não porque você... É porque o controle é uma série de escolhas, a ordem é uma série de escolhas. Um ambiente de extrema liberdade, ele acaba ocultando algumas escolhas importantes que as pessoas precisam fazer. Então, frequentemente na nossa vida adulta, a gente esbarra com pessoas, né, amigos nossos, que tiveram uma educação muito libertária, né, que os pais foram muito abertos com relação às coisas, e aqui não estou fazendo um julgamento moral, cada um cria seus filhos da maneira como achar que deve, mas a gente esbarra, né, e principalmente pessoas como eu, que tiveram uma educação muito rígida, olha para essa grama do vizinho sempre como mais verde, né, e fala, olha, nossa,
os pais dessa pessoa permitiram com que ela namorasse cedo, coisas que, enfim, para quem tem uma educação rígida não era esse o pressuposto. E aí a gente olha para esse lugar e fala, poxa, seria tão legal se eu tivesse tido todas essas liberdades, quando na realidade o ideal seria tão legal se eu tivesse um conjunto de escolhas equilibradas em que eu pudesse viver de forma ordenada, exercendo a minha liberdade, que é o mais difícil. Viver no extremo é mais fácil. Viver no extremo da liberdade, no extremo da ausência, no extremo da presença, do controle, é o que a gente já conhece. Agora, encontrar um lugar equilibrado no meio, onde a gente consegue estabelecer ordem sobre as coisas e ainda assim ajustá-las, é muito difícil. Tanto que é esse o dilema do Materializando Sonhos, da mentoria que eu contei para vocês. Por quê? No Materializando Sonhos, até na aula inicial, né, no encontro inicial da mentoria, eu falei, olha, um bom objetivo é um objetivo que permita você ajustá-lo. Não é nada que está escrito em pedra, não é uma tatuagem que você faz. É um objetivo que você estabelece, que ele tem seus parâmetros, tem suas métricas de sucesso, você sabe o que você precisa fazer para atingi-lo. Mas se em algum momento a vida mudar, porque a vida muda, a gente não tem controle de tudo, e ele precisar ser ajustado, que ele possa ser ajustado de uma forma igualmente eficiente. Então, a gente não está falando de rigidez e moleza, a gente está falando de flexibilidade, a gente está falando de transitar entre as energias, que é o que eu acho que é o mais difícil. Michele trouxe uma contribuição no chat. Meus pais foram ausentes na minha vida, acredito que até mesmo enquanto eu morei com eles na infância. Morei com a minha tia na adolescência e ela era muito rígida comigo em tudo. Sou muito grata por ela ter feito o papel de mãe e pai nessa fase da vida que é bem complexa, e talvez eu tenha me perdido por aí. Mas assim que eu pude viver por mim mesma, realmente procrastinei. E continuo procrastinando e me sinto culpada por isso, principalmente porque não saio do lugar e o tempo está passando. Michelle, essa contribuição ela é riquíssima. Muito obrigada, porque é exatamente isso. Pessoas que vivem em ambientes muito rígidos, onde era uma outra pessoa que gerava essa dependência da ordem, então você fala, ai, minha tia, por mais que eu seja grata a ela pelo que ela tem feito, e a gratidão, gente, é o que a gente tem de mais caro para entregar para uma outra pessoa. Então eu tenho certeza que no fundo sua tia ela enxerga essa gratidão, que ela enxerga o ser humano incrível que você se tornou. Mas esse pressuposto de um agente externo colocar ordem sobre uma outra pessoa faz com que você sempre espere que essa ordem venha de fora. E para quebrar esse ciclo, a gente precisa fazer as pazes com a ordem. Michelle precisa fazer as pazes com o masculino ordenador dela e falar: olha, quem estabelece os meus limites sou eu. Eu sou o ser humano autônomo na minha jornada. Eu sou o senhor das minhas escolhas. E isso esbarra muito na autonomia. Então, não conheço Michelle, mas imagino que algumas das suas relações, até de amizade, possam envolver hierarquias de dependência. É sempre alguém ditando e outra pessoa sendo ditada. E você pode ocupar muito bem os dois lugares. Mas a dependência, ela faz o quê? Ela diminui a possibilidade de autonomia que o indivíduo tem nas suas decisões, porque ele sempre espera que uma outra pessoa arbitre por ele, ou ele é sempre a pessoa que arbitra pelo outro. E aqui a gente está falando de paternar. Então, é importante entender que esse masculino saudável, a gente só sai desse lugar da procrastinação quando a gente entende não somente que nós somos capazes de arbitrar por nós mesmos, mas que as nossas escolhas e a nossa organização, ela não precisa seguir os modelos que foram impostos a nós. Porque uma educação rígida é uma educação impositiva. A ordem não prescreve a imposição. A ordem prescreve a disposição. Estou disposta a viver de uma forma ordenada? Porque tem um custo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu detesto acordar cedo. Isso a vida toda. Nunca gostei de acordar cedo, apesar de eu ser uma pessoa matutina. Cedo eu falo assim, 5 horas da manhã, tá, gente? Nunca fui uma pessoa de acordar cedo. E nesses dias da jornada, quando eu decidi fazer a jornada, eu sabia que, independente do horário dos nossos encontros, eu precisaria acordar cedo para me preparar, para conseguir entregar o meu melhor para vocês, para acordar, tomar meu café,
fazer meus mantras, me organizar, me conectar comigo mesma, porque esse lugar de guiança é um lugar que suga muito a gente. E eu sabia que eu ia ficar muito cansada e que se eu fizesse as coisas correndo, isso ia potencializar um lugar de desgaste. E eu resolvi fazer a jornada por acreditar no propósito que ela implica, por querer fazer uma entrega de valor para vocês, e a ordem e a disciplina veio como uma consequência do sentimento que eu tenho de autopreservação. Então, a ordem, o rompimento da procrastinação para Michelle só vem quando ela entender que a ordem é uma forma dela se preservar, dela evitar momentos de desgaste, dela evitar momentos de panela de pressão, gente, que a procrastinação ela te coloca numa panela de pressão. Chega uma hora da sua vida que você tá assoberbada até o topo, o pininho já fazendo barulho, e você não sabe por onde começar a organizar a sua vida. Por onde eu começo? Eu começo do trabalho, fazendo uma transição de carreira? Eu começo da minha vida afetiva, botando os pingos nos is? Por onde eu começo? E o caminho da criação é uma jornada que é de dentro para fora. Então, a gente começa de dentro para fora, estabelecendo esse lugar de quais as decisões eu preciso fazer para me preservar mais? Quais escolhas eu preciso fazer para me preservar mais? Então, esse provavelmente é um bom mantra para a dona Michelle aí se organizar melhor. Mona Lisa perguntou: merecimento tem a ver com energia feminina ou masculina? Com as duas em momentos diferentes. Mas eu acho que, e linkando com a sua pergunta anterior sobre o sentimento de lealdade, pode ter muito mais a ver com a energia feminina do que a masculina. Apesar do masculino desequilibrado, faz com que a gente se julgue fraco, indefensável, inseguro. Mas um feminino em desequilíbrio, ele nos coloca nessa posição de carência. E a carência, ela é um sentimento como qualquer outro. Então, eu não estou julgando se é um sentimento bom ou ruim, mas um sentimento de se eu me sinto menor do que eu realmente sou, eu aceito menos do que eu mereço, e isso vira um looping. E o sentimento de diminuição, ele está muito associado ao feminino, porque o feminino é colocado nesse lugar, né? A gente falou no primeiro dia. A Lua foi colocada no lugar de um satélite que só servia para refletir a luz do Sol. Só servia para refletir o brilho do outro. Então, pode ser que em algumas relações você assuma esse lugar de suporte, de apoio, de eu vou ficar aqui e vou apoiar essa pessoa a brilhar. Eu não vou brilhar junto com ela. Eu não vou me colocar num lugar onde de uma relação de paridade, em uma relação de igualdade com o outro. E aí é muito interessante algumas questões, né? Ontem, na nossa meditação de visualização da mãe, a gente falou sobre os assentos à mesa, sobre esse lugar de paridade, de distância e de aproximações. Dentro dessa mesma visualização, é interessante a gente imaginar em qual lugar da mesa nós colocaríamos nossos parceiros e parceiras. Independente se esse parceiro ou parceira existe ou não, tá? Uma pessoa solteira pode idealizar ali o parceiro e onde essa pessoa está na mesa dessa visualização. E eu só percebi isso porque ontem, depois de vencer todo dia, de vencer todo o movimento do nosso encontro e seguir com o meu trabalho, etc., eu fui jantar com meu marido e ele estava no encontro de ontem, ao vivo, e aí eu perguntei para ele, de curiosidade, como foi a visualização dele. E aí ele falou da porta, do quarto, etc e tal, da sala, da mesa, e ele falou, a mesa que nós estávamos era uma mesa de 6 lugares e não tinha cabeceira, e as pessoas estavam sentadas de frente umas para outra. E eu achei muito interessante que vem de um homem cisgênero, heterossexual, que é atravessado por vários lugares dessa exercício do masculino, que como um homem preto é forçado a exercer um certo tipo de masculinidade, socialmente falando, ele visualizou de forma equilibrada o masculino e o feminino. E até na composição da mesa, as mulheres da vida dele, eu, a mãe dele, a filha dele, estávamos sentadas de frente para ele e os homens estavam sentados do outro lado. Ele estabeleceu um equilíbrio entre o feminino e o masculino sem cabeceira, sem diminuir ninguém, sem liderar ninguém, sem coagir ninguém, sem a dinâmica ser uma dinâmica hierárquica entre o feminino e o masculino. Então, provavelmente o sentimento de desvalor
nesse contexto que a Mona Lisa trouxe, ele vem porque você ainda enxerga a feminilidade como algo menor. A sua sensibilidade, a sua intuição, a sua profissão. E, assim, conhecendo um pouco de você, você tem duas profissões que suscitam valores da feminilidade 100%. E aí a busca por lugares masculinos para exercer acaba te colocando sempre nessa posição da hierarquia do masculino com o feminino. Então pode ser que você se sinta inconscientemente atraída por homens muito machões, muito, até arquetipicamente, fisicamente falando, muito machões, barba, o cabelo cortado, baixinho. Nossa. Controladores, abusivos. Porque vem essa coisa do feminino sob o masculino, do feminino nesse lugar de servir, que é o que a gente falou ontem, ao masculino. E não o contrário, e não o feminino como origem criadora do masculino. E, coincidentemente ou não, você é mãe de menino. Graças a Deus. Eu Então, acredito que você ele veio para me ensinar. Exatamente, você deu origem ao masculino. Você deu origem a uma expressão do masculino. Eu fui criada como, inclusive a minha mãe me criou como uma mulher tem que ser submissa. A mulher tem que saber limpar uma casa para ter um valor, né? A mulher ela tem que saber fazer uma comida. Então eu fui criada bem dessa forma também. E o meu pai já era muito machista. Então, E a gente acaba, mesmo que a gente saia desse lugar e nos entendamos, aí falando da perspectiva de mulheres, especificamente, como mulheres feministas, a gente vai assumir esse lugar do corpo, da autonomia, a gente acaba reproduzindo inconscientemente alguns valores energéticos associados a essa disputa. O feminino não compete com o masculino. O feminino complementa o masculino. E nós não somos só energia feminina, nós somos energia feminina e masculina, nessa dança, onde em cada momento a gente precisa estimular um campo energético para sair de algumas ciladas que o nosso inconsciente nos coloca, entre elas a procrastinação, o desvalor, a dependência. Então, é muito interessante ver como o masculino bem alinhado faz com que a gente consiga estabelecer bons limites e falar: olha, até aqui eu dou conta de ir, até aqui eu vou prover para essa relação. Mas mais do que isso, eu não me habilito a fazer, porque relações são trocas o tempo inteiro. Se você só dá nessa relação, primeiro que não existe uma relação, porque não tem troca. É uma doação. Você está se doando, mas não é uma relação. exatamente. E eu também tenho essa questão da procrastinação num relacionamento, por exemplo. Quando eu vejo que eu tô me doando muito, por exemplo, uma pessoa, ela me desrespeita de alguma forma moral, um homem, né? Normalmente, homem machista tem um pouco disso. Aí eu falo, não, mas essa pessoa fez uma coisa boa para mim, então eu vou procrastinar e vou ficar mais um pouco para ver se ela muda. Entendeu? E na verdade, não muda. Quando eu vejo, já passei dos meus limites. Eu acho que todas as pessoas são passíveis de mudança, né? Eu realmente acredito nisso. Mas mudança é movimento. E o movimento é o contrário da procrastinação. Então, às vezes, essa procrastinação que você tem com relação a isso é um espelho da procrastinação que esse parceiro te oferece. Que é, ela está esperando eu mudar e eu estou esperando ela cansar. Vamos ver quem espera mais, quem cansa de esperar primeiro. Eu não acho que as pessoas não mudem. Eu acho que elas precisam ser motivadas a mudar. E aí, de uma forma muito natural, a gente começa a encerrar o nosso encontro de hoje voltando para o ponto de partida, que é: qual é a sua motivação? Então, para tudo que a gente faz na vida, o meu conselho é: se perguntem qual é a motivação, qual é a minha motivação para estar nesse relacionamento? Qual é a minha motivação para acreditar na mudança desse fulano? Qual é a minha motivação para continuar procrastinando? Ou qual é a minha falta de motivação? O que me falta em termos de movimento para sair desse estado de procrastinação? Então, se perguntem sempre de onde vem a força de vocês, de onde vem a força desse relacionamento. E eu acho que perguntar não é necessariamente esperar uma resposta, mas quando você começa a implicar com uma coisa, a fazer muitas perguntas sobre aquilo, você começa a ter um retrato mais verdadeiro do que é aquela relação. Para o lado bom e para o lado ruim. Quem estabelece o julgamento moral, de valor, somos nós. Então, assim,
sempre quando eu trago uma pessoa para atendimento, que eu pergunto qual é a motivação da pessoa estar ali, tem vezes que a pessoa não sabe me falar. Eu falo, tudo bem, o que eu posso fazer? Se a pessoa não sabe enxergar a própria motivação, isso não é dado. Mas sabendo da sua motivação, você consegue até saber o seu limite. A minha motivação por esperar a mudança do fulano é porque ele me deu provas de que ele está disposto, porque eu sinto confiança na disposição da mudança dele. Ponto. Agora, se isso não existe, já é um alerta bem vermelho aí. Eu já nem tô mais com essa pessoa, mas foi só para ressaltar que é um ciclo que se repete. Agora é perguntar qual que é a minha motivação, né? De onde vem a minha força. E a sua motivação para se manter nesse ciclo. O que eu estou esperando dessa figura masculina e o que essas figuras masculinas estão me entregando? Então, parte muito dessa correlação que a gente estabelece, né? Entre o masculino e o feminino, entendendo que esse homem, ele tem uma energia feminina e que homens que se colocam nessa posição de machismo, de reprodução de valores patriarcais no extremo, são homens que negam o feminino, negam a essência do feminino, a essência originária, que desrespeitam o feminino, que invalidam, que violentam esse feminino. Então, e dentro deles mesmo, né? Dentro deles mesmo existe uma resistência muito grande. Então, até a própria manifestação da vaidade deles vai ser diferente, a manifestação de sensibilidade vai ser diferente. Tem um feminino gritando dentro desses homens querendo aparecer e eles não deixando sair, gente. Doideira demais. Bom, queridos e queridas, o ritual para hoje pode ser um banho bem tranquilo de sálvia e manjericão. O manjericão é uma erva de potencialização do masculino. Então, por exemplo, para a dona Michele que quer sair e quebrar esse ciclo da procrastinação, eu recomendo um banho de sal grosso e depois um banho de manjericão logo em seguida para limpar, descarregar esse corpo, para você ficar zerada, porque o banho de sal grosso ele não aumenta nem diminui, ele zera. E depois vir com a energia do manjericão ou da sálvia, que são plantas que carregam a nossa potência realizadora, que carregam a nossa capacidade de estabelecer bons limites, de começar a se organizar melhor, de compreender o que é preciso ser feito para que a gente saia do lugar. E por isso que eu resolvi falar de energia masculina numa jornada do feminino, bem no meio da jornada, para a gente recarregar essa energia, para a gente sair do caos da imperatriz, para a gente sair desse ambiente de múltiplos estímulos e caminhar para um lugar onde no dia 5 nós vamos falar sobre pontes, sobre conexões, sobre relações. Então, o 5 nesse lugar do Papa do Pontífice. No dia 6, sobre dar e receber, sobre se doar e permitir receber, que é alguns assuntos que a gente já vem trabalhando de forma pontual dentro desses encontros. No dia 7, a gente vai falar sobre a transfiguração, sobre a transformação que o feminino nos traz. E no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, a gente vai falar sobre a magia do feminino e deixar todo esse conhecimento que nós partilhamos nesses dias de jornada se efervescerem, crescerem dentro de nós. Bom, amanhã é domingo e nossa jornada começa um pouquinho mais tarde, às 10 horas da manhã. Quem puder estar ao vivo, é no ao vivo que a magia acontece, mas quem não puder e estiver vendo essa e outras gravações, um beijo em todo mundo. Façam parte do grupo do caminho, da jornada de reconexão com o feminino, lá no WhatsApp, que é lá que as dúvidas são tiradas, é lá que a gente discute, fala da nossa experiência, traz nossos relatos, circula a nossa energia, tá bom? Um excelente sábado para todas vocês e a gente se vê amanhã, tá bom? Gratidão. Um beijo. Beijo. Beijo, bom dia.